Pessoal, boa noite. Como eu havia publicado, adiantado pelo Facebook ontem, essa semana na verdade, a minha ideia de fazer uma live sobre o Enem é justamente para buscar a oportunidade de dialogar um pouquinho com vocês sobre a matriz de referência, da área de linguagens e códigos, já que nós estamos aí há praticamente 5 semanas dessa prova que vai mudar a vida de vocês, futuros calouros, Então, vejam só, a nossa primeira questão é abordar o seguinte: é preciso pensar, antes de mais nada, que a área de linguagens e códigos vem justamente para oferecer a você a possibilidade de ter uma leitura diferenciada sobre o que é um texto, Um dos grandes problemas que nós temos ao longo da formação escolar hoje é pensar numa formação meramente gramatical. Então, de um lado, as pessoas acreditam que, se não é gramática, é um estudo sobre interpretação de texto. Quando a coisa não é muito bem assim, tá? Isso reduz muito essa concepção que o Enem busca sobre o que é o ensino de língua portuguesa. Então aqui a gente vai discutir um pouquinho sobre essa ideia de o que é, afinal, esse pensamento sobre a área de linguagens e códigos para o Enem. Então, para começo de conversa, eu queria que a gente entendesse mais ou menos assim. Quando a gente pensa numa prova de linguagens para o Enem, eu preciso de fato ter um domínio amplo sobre questões de textualidade, de conseguir dimensionar um texto dentro de uma prática social. Não é só uma questão de gramática, mas é uma questão realmente de ver as funcionalidades desse texto dentro da perspectiva social. E nesse sentido a gente precisa entender o que o Enem quer de mim. Que eu saiba ler esses textos e aplicá-los nas variadas formas que a sociedade tem justamente de fazer uso prático deles, Aí vocês podem perguntar, então Daniel, quer dizer que o Enem despreza a gramática por inteiro? Não, ele não despreza. Em primeiro lugar, eu preciso entender que todo o texto precisa de uma... Eu estou lendo o comentário aqui da Hélida, engraçadinha, fazendo palhaçada, mas enfim. Então, significa dizer... Alana, beijo, saudade de ti. Da Hélida também. Então, nessa perspectiva, a gente vai pensar que a gramática é um elemento que constitui a linguagem, Ou melhor, a língua de fato. A língua portuguesa, como toda e qualquer língua, possui um suporte gramatical e que é base para que nós compreendamos como tudo isso funciona. Agora, é claro, não dá para você pensar numa gramática descontextualizada, aquela gramática absurda que é ensinada durante os 11 anos do ensino regular e que diz para você: o Ivo viu a uva, quem é o sujeito, qual é o objeto. Não, é uma perspectiva mais ampla e prática dessa linguagem. O que eu faço com tudo isso? Então, são as pistas linguísticas, são as palavras, são as expressões que te dão a possibilidade de enxergar como um texto é construído. E é justamente por isso que a gente está aqui, para desconstruir algumas dúvidas que possam existir com relação à noção do que é um texto para o Enem. E aí a gente vai começar a discutir o seguinte: como nós estamos há 5 semanas, eu queria logo deixar claro para vocês que nessas 5 semanas eu pretendo abordar 5 das competências da área de linguagens e códigos, aquelas que eu consigo discutir com vocês. Nós temos língua estrangeira, temos artes, temos educação física, literatura e língua portuguesa. Dentro dessas componentes, eu vou discutir com vocês as de língua portuguesa, as competências voltadas para a área de língua portuguesa, que são as competências 1, 6, 7, 8 e 9. E a gente vai começar pela competência 1, que de fato é aquela que dá base para tudo isso. Então a primeira questão a primeira competência é uma competência essencial, na verdade, para toda a prova do Enem. Você sabe claramente que a prova do Enem é feita a partir de textos base. Todos os textos funcionam para dar a você um suporte para a resolução de problemas, de elementos que dentro da sociedade possam revelar para você práticas de linguagem. E não é só na prova de língua portuguesa, não, na prova de linguagens. Na prova de matemática você tem um gráfico. Na prova de ciências humanas você tem uma pintura, por exemplo. Na prova de ciências da natureza você tem um fluxograma, você tem um heredograma. São gêneros textuais que de fato funcionam para colocar em prática as nossas diversas situações comunicativas. E aí vem a ideia. O que a gente precisa entender nesta
competência 1 da área de linguagens e códigos, né? O que esse Enem quer de ti logo na primeira competência? Que você saiba aplicar as tecnologias da informação e comunicação nas diversas situações comunicativas da nossa vida, na escola, no trabalho e em outros contextos que sejam relevantes. E aí a gente observa o seguinte: como é que se faz isso, né? Como é que nós aplicamos essas tecnologias? Ora, pensa comigo. Na nossa vida prática, como é que nós fazemos para nos comunicar e para nos informar? Nós utilizamos textos. E é nessa prática de textos que nós vamos lidar com o primeiro objeto de conhecimento do Enem para a área de linguagens e códigos, os gêneros textuais. Você já deve ter ouvido claramente a noção de gêneros textuais por aí, porque é, de fato, um conceito muito discutido e apresentado hoje. Mas o que nos interessa pensar? O que nos interessa saber sobre gêneros textuais? Ora, percebam que desde o momento em que você acorda, você encontra o tempo inteiro com textos, né? Você abre, por exemplo, a sua caixa lá de conversa, o seu aplicativo de conversas instantâneas. Aparecem mensagens, né? Você sai do seu quarto, você, por exemplo, vai tomar café e começa a assistir a um telejornal pela manhã. Quando você sai de casa, você pega a sua carteirinha de meia passagem e precisa apresentar lá no ônibus. Esse ônibus tem um aviso sobre o valor da passagem. Quando você senta, você observa pela janela outdoors que apresentam propagandas de várias coisas. Ora, nossa vida está repleta de textos. E são esses textos que precisam ser vistos por você como práticas de linguagem. Todo texto é encarado pelo Enem como prática social de linguagem. Então não dá para a gente olhar para o texto como uma coisa estática, parada. Não, eu preciso pensar no viés dinâmico que isso tem, né? E de que forma tudo isso amplia as possibilidades que eu tenho realmente de olhar para tudo isso como formas de mediar a interação. A carta, a mensagem, a publicação no Facebook, uma notícia televisiva, uma propaganda, uma receita, todos os textos que vocês imaginarem cabem de fato na leitura do Enem sobre a proposta dos gêneros textuais. E é nessa perspectiva que a gente vai pensar o seguinte: ora, quantas práticas de linguagem nós temos em sociedade? Infinitas. Justamente por isso a gente pensa que o Enem utiliza a ideia de que os gêneros textuais são realmente infinitos, né? Não dá para nós mensurarmos, contabilizarmos quantos gêneros textuais são praticados de fato. Das práticas comunicativas mais básicas em casa, né? De você escrever um bilhetinho, uma conversa informal, no mundo acadêmico, por exemplo, você escrever um artigo científico, né? Ou dentro de uma clínica médica, alguém passa uma receita médica para você, né? Dentro do mundo jurídico, você tem uma petição, por exemplo. Observem, os textos circulam dentro de espaços específicos. Existem gêneros, é claro, que circulam socialmente de forma aberta. A propaganda, por exemplo, é um gênero publicitário que realmente mostra a possibilidade da sociedade estar investida na intenção de adquirir algo. Só que nem todos os gêneros aparecem em todas as esferas de circulação. E é o primeiro conceito que a gente precisa ter, o de esferas comunicativas, né? Essas esferas de comunicação designam as nossas capacidades de organizar os textos na sociedade em virtude das suas práticas sociais. Então, por exemplo, o boletim escolar é um gênero textual que não vai aparecer em qualquer lugar. Claro, tu podes levar o material, o texto, material para qualquer lugar. Mas observem que a funcionalidade dele acontece dentro de um âmbito específico. É dentro da escola, né? Você vai observar, por exemplo, que um boletim de ocorrência. Um boletim de ocorrência tem uma validade específica dentro do âmbito policial, né? Dessa questão jurídica. Então, pensa em primeiro lugar que existem esferas comunicativas. E essas esferas comunicativas representam lugares sociais específicos em que os textos aparecem, como práticas de linguagem. Volto a repetir. E é nessa perspectiva que a gente vai justamente pensar que os gêneros condicionam as nossas práticas em virtude das nossas necessidades sociais. Para que eu produzo uma propaganda? Para que eu produzo uma ata de reunião? Para que eu produzo um quadrinho? Percebam, nós estamos aí diante de diferentes gêneros que exigem de nós diferentes
intenções comunicativas que exigem de nós diferentes interlocutores. Então, é esse conjunto complexo de coisas que vai precisar ser pensado quando nós olhamos para a competência 1. Se os gêneros textuais são a base de análise, a base de avaliação da competência 1, eu preciso ter em mente que, para aplicar esses diversos gêneros, eu preciso, de fato, saber fazer uso deles. Por isso que a competência é aplicar. Vejam o verbo que comanda essa competência, aplicar. Eu preciso saber fazer uso teórico e preciso também fazer o quê? Aplicar na vida cotidiana. Nem todo mundo sabe preencher um cheque, né? Mas percebam que é uma questão de prática, de eu conseguir estar munido suficientemente dessa prática cotidiana. E assim a gente vai observar o seguinte: essa competência 1, que fala justamente sobre o uso de gêneros textuais, exige de nós 4 habilidades específicas. Para que eu consiga aplicar essas tecnologias, né, eu preciso tomar nota de que existem 4 habilidades que me façam chegar a essa capacidade. A primeira delas, a primeira habilidade, a habilidade 1 da competência 1 do Enem, exige que você saiba identificar as diferentes linguagens. Tá? E que diferentes linguagens são essas? Os gêneros textuais. Né? Então a gente vai precisar pensar que essa prática de linguagem precisa ser primeiramente por nós. Qual é o nível mais básico dessa competência? É você conseguir olhar para um gênero e dizer: aquilo é uma propaganda, aquilo é um quadrinho, aquilo é uma charge, aquilo é um cartoon. E é nessa perspectiva que a gente observa que o ato de você identificar essas diferentes linguagens representa a primeira capacidade que você precisa ter. Tá, mas quais são os caminhos que eu tenho para conseguir identificar isso? Em primeiro lugar, uma prática. Né? Você olhar um texto de natureza publicitária significa você entender o quê? Que aquele texto demanda de você um esforço sobre a ideia de lhe convencer a algo, né? de lhe induzir a determinadas práticas de compra, de doação, de você realmente ser mobilizado socialmente para atender uma perspectiva. Percebam, uma propaganda de natureza publicitária é diferente de textos que tenham um viés de propaganda. Não são a mesma coisa, tá? A priori a gente precisa entender que os textos de natureza publicitária são aqueles textos que buscam de fato lhe induzir à compra. É um viés mercadológico que o texto tem. Né? Então eu vou lhe apresentar um celular, eu vou lhe apresentar um apartamento, eu vou lhe apresentar algum produto cuja mediação financeira está envolvida. Eu preciso atender à perspectiva do seu desejo. Eu quero que você compre para atender ao seu desejo. Agora, eu tenho textos que fazem com que você, por exemplo, faça doações. E quando você vai doar para uma causa, seja a campanha do agasalho, seja para a doação de órgãos, para doar sangue para alguém que esteja no hospital, verifiquem que a fórmula é semelhante. No entanto, é preciso enxergar claramente que nós estamos aí diante de um outro objetivo. Eu não quero dinheiro, eu quero a sua participação em uma causa social. Então a gente vai observando que realmente os gêneros textuais, todos na sociedade, possuem especificidades. Né? Embora sejam próximos, existem características que diferenciam uma carta pessoal daquela pessoa que está longe de você, lá em outro estado, dizendo que está com saudade. É uma carta pessoal. Só que existem cartas que são, por exemplo, cartas de recomendação. E nessa carta de recomendação, o que se faz? Eu digo: fulano é muito bom para essa vaga de emprego, contrate-o. Né? Então, são cartas porque tem uma estrutura parecida. Eu tenho um local, eu tenho uma data, eu tenho um vocativo, eu tenho um conteúdo, tenho uma despedida. Mas verifiquem que as intenções sociais são diferentes. Tá? E é justamente por isso que a gente percebe que existem aí diferentes gêneros textuais. Da carta pessoal para a carta de recomendação, por exemplo. O que eu quero que a gente pense também com isso? Que todos esses textos estão aí representando diferentes sistemas comunicativos. Tá? E é uma primeira coisa que eu preciso que a gente tenha em mente muito clara para o Enem. O Enem divide os gêneros textuais em 4 sistemas distintos. Tá? Esses sistemas distintos representam justamente os tipos de práticas que nós temos. Então eu tenho um sistema que é informativo, ou seja, textos que têm a função social de oferecer ao interlocutor
conhecimentos sobre fatos, né? Então eu tenho, por exemplo, um infográfico, eu tenho uma notícia, eu tenho um calendário. São textos que nos oferecem informações sobre algo. Eu tenho também a possibilidade de estar diante de textos publicitários, sistema publicitário com os gêneros da propaganda, dos textos de natureza, aqueles anúncios de classificados, são textos que me levam, que me induzem a fazer algo, né? Então são textos que realmente marcam linguisticamente a possibilidade de eu ser mobilizado para agir socialmente. Nós temos também o sistema de natureza artística. Quais são os textos do sistema artístico? São os gêneros que compõem, na realidade, essa nossa ideia de jogo com a linguagem. São os textos poéticos. Eu também tenho a possibilidade de pensar nos textos de natureza... A charge, por exemplo, tem essa característica também de produzir uma linguagem de natureza artística. E, por fim, nós temos os textos de entretenimento, que servem socialmente para quê? Para nos entreter, né? Para nos divertir. Que são textos como a piada, como por exemplo a própria tirinha, os quadrinhos. Então se você olhar, faça uma revisão de 2009 para cá, nas provas do Enem você vai encontrar gêneros que se enquadrem especificamente em cada um desses sistemas. Porque a funcionalidade social de cada um deles é de fato específica. E dentro de cada um desses sistemas eu vou observar que existem gêneros textuais específicos. Então, a sua capacidade para a primeira habilidade é justamente a de conseguir identificar essas linguagens, né? Então, qual é o elemento que constitui, por exemplo, os textos de natureza informativa? Eu tenho afirmações, né? Uma linguagem geralmente impessoal, eu não me coloco dentro do texto, geralmente. Isso é uma regra que pode, obviamente, ter sua exceção, mas a informação por si só é um dado oferecido a você, geralmente de forma impessoal. Então pensem nas notícias, por exemplo, como uma prática que lhe coloca diante de uma atitude comunicativa em que o autor do texto precisa se distanciar para noticiar, né? Então, a informação precisa afirmar algumas coisas, precisa ter uma linguagem impessoal. Por isso que a predominância da função de linguagem, e a gente fala da habilidade 19, que trata desse objeto, é justamente a de conseguir pensar na possibilidade de que existam elementos linguísticos que organizem esse tipo de linguagem, né? Então, é uma questão de impessoalidade, né? Essa terceira pessoa do singular, eu vou falar da chuva, eu vou falar de um evento que ocorreu lá fora, de uma situação política, do evento do Sírio, por exemplo. Eu uso essa linguagem em terceira pessoa para mobilizar conhecimentos do mundo. Agora pensa num sistema publicitário. Quais são as marcas frequentes desse tipo de texto, né? Dessa capacidade de produzir textos publicitários? Eu preciso influenciar o outro, né? Eu quero que você compre tal coisa. Observem que eu tenho basicamente dois elementos que são imprescindíveis para que esse discurso tenha o efeito pretendido. Primeiro, eu preciso marcar a presença do interlocutor, essa segunda pessoa, o você, o tu, né? Vejam como os textos que circulam socialmente com a intenção publicitária buscam prender a presença do interlocutor por meio dessas marcas linguísticas de segunda pessoa, que são o tu e o você. Outra questão importante que é imprescindível para que nós compreendamos como o sistema publicitário acontece são as marcas dos verbos no imperativo. E esses verbos no imperativo são exatamente essa noção de que você está sendo manipulado pelo locutor, né? Então eu digo doe, compre, venha nos visitar, prove, verbos que agem diretamente sobre aquele com quem se fala. São as marcas linguísticas. Percebam, nós estamos falando de questões gramaticais. Eu estou falando de pronome, eu estou falando de verbo. Mas eu não estou falando apenas de uma classificação gramatical. Eu estou falando de uma funcionalidade textual e discursiva. E é justamente a perspectiva que o Enem quer que você assuma. É que você saiba reconhecer as estruturas gramaticais a partir de uma perspectiva funcional da linguagem, né? Então, percebam que essa primeira habilidade vai exigir de você o reconhecimento desses elementos textuais, né? Primeiro, eu sei dizer que aquilo é uma propaganda? Ok.
sei identificar o gênero. Agora, por que isso é uma propaganda? Porque tem marcas linguísticas específicas responsáveis por construir e caracterizar isso. Por que aquilo é uma charge? Né? Eu preciso entender que aquele gênero textual funciona socialmente justamente para elaborar um diálogo entre a linguagem humorística e a linguagem informativa. Ora, toda charge mantém um diálogo direto com a realidade. Muita gente se confunde nessa perspectiva de qual é a diferença entre charge e cartoon. Lembrem-se, o cartoon não tem uma situação, um evento específico para falar. Ele, na realidade, está aí falando de uma possibilidade que você tem de olhar para eventos amplos, atemporais. A charge não. A charge depende de uma leitura pontual e específica. Um evento acontece e eu transformo isso em um texto de natureza humorística e crítica, que é a característica da charge. Né? E aí pensem, a charge dentro de um âmbito consolidado pela escrita do jornal impresso ou hoje até mesmo das mídias digitais. Mas olhem só como esses gêneros acabam de alguma forma ganhando novas nuances. Né? Se eu olho para a charge antes do advento da tecnologia, ela tem uma funcionalidade. O que é que hoje tem essa mesma funcionalidade? A gente lembra dos nossos queridos e amados memes. Né? Eu amo meme, por isso até pesquiso. E os memes funcionam justamente nessa densidade social de criar um humor crítico, né, sobre essa realidade. Então realmente você precisa entender que há um jogo de funcionalidades sociais que os gêneros criam. Ora, eu olho para a carta antes do advento da internet. Eu tenho uma estrutura rígida, eu tenho alguém para quem enviar, eu tenho um local, eu tenho uma data, eu tenho um corpo. Mas o mundo digital me trouxe o quê? Um gênero que emerge nessa prática, que são os e-mails, caracterizados justamente pela relação interpessoal. Mas quando a gente for falar da habilidade da competência 9, a gente entra mais nesses gêneros da esfera digital. Né? E aí basicamente é isso sobre a competência 1, né? Que você saiba realmente identificar essas linguagens de uma forma mais própria para conseguir realmente identificar tudo isso, né? Dentro de uma perspectiva social. Então olhe para os elementos verbais, para os elementos visuais, para os fluxogramas, para os gêneros que compõem essa leitura mais verbal e visual. Não esqueça, o Enem gosta também dessa leitura visual. Né? Então não é apenas o texto escrito, mas a imagem é uma forma de linguagem. Um grande problema que a escola nos oferece é olhar apenas para o texto escrito como base para tudo isso. Quando olha o texto, não olha só a frase. Né? O grande problema dos gramatiqueiros. A gente precisa trabalhar com gêneros de diversas linguagens. Né? E a internet está aí para mostrar isso. Se não fosse a internet, a gente não estava fazendo hoje essa live. Uma linguagem audiovisual que oportuniza uma aula, eu estando na minha casa e cada um na sua casa, permitindo essa interação aqui agora. Embora a interação não esteja acontecendo porque não tem pergunta, né? Tem gente só me vendo e ouvindo. Então, é basicamente sobre a habilidade 1, tá? Que vocês consigam realmente olhar para os gêneros e dizer que aquilo é um cartoon, que aquilo é um quadrinho, que aquilo é uma notícia. E o que me faz entender que eles são isso? As marcas linguísticas, né? Que exigem de nós essa característica básica de que um texto realmente funciona discursivamente para atender às nossas necessidades sociais. E aí a gente vai, por exemplo, falar sobre a habilidade de número 2. Essa habilidade quer que você saiba o quê? Que você saiba recorrer aos conhecimentos sobre as linguagens dos sistemas de comunicação e informação para resolver problemas sociais. Agora a gente não vai olhar apenas para a questão de identificar. Eu vou agora realmente pensar que os textos exercem funcionalidades dentro da sociedade. Uma delas, para a habilidade 2, é a de resolver problemas sociais. Né? Então imagina comigo que, por exemplo, tu precisas elaborar um currículo para entregar numa empresa. Onde é que tu vais colocar certos dados teus? Eu ganhei um prêmio de melhor aluno do meu ensino médio. Isso é válido para ti, dentro da perspectiva de um gênero como o currículo. O currículo serve para quê? Para oferecer ao outro informações sobre a sua carreira escolar e profissional. Nesse sentido, percebam que eu dizer que eu fui o melhor aluno do ensino médio cabe especificamente no lugar onde eu possa falar sobre meu trajeto escolar, minha trajetória escolar, ou sobre meus prêmios, já que eu fui um bom aluno, fui pesquisador ou qualquer coisa do tipo. Nesse sentido, observem que aí a gente vai
pensar na ideia de que eu estou automaticamente me autorizando a pensar que colocar o meu prêmio no meu currículo significa resolver um problema meu, né? Eu vou automaticamente autorizar o outro a ler que eu fui um bom aluno. Isso resolve a minha possibilidade de ser escolhido como um profissional da empresa porque eu estou à frente dos outros, né? Será que eu devo tomar ou não aquele remédio? O que é que me faz resolver esse problema? Eu vou lá para a bula de remédio, né? A bula do remédio tem uma estrutura que me capacita a dizer se eu posso ou não tomar aquilo. Quando eu leio, por exemplo, as contraindicações. Se de repente eu for hipertenso, e ali o texto da bula de remédio vai me dizer que ele é contraindicado para isso, automaticamente eu já sei que eu não posso tomar aquele remédio, né? Então, observem que eu preciso estar munido da leitura de textos que possam me oferecer a resolução de problemas pessoais e sociais como um todo, né? Por exemplo, vejam como os gêneros textuais que buscam doações de alimentos para atender a um grupo, a uma sociedade, a uma comunidade que perdeu tudo durante um incêndio, né? Os textos são veiculados para buscar resolver isso. E a gente não está mais olhando para a materialidade do texto enquanto questão linguística, né? Qual é o gênero dele. Não. É para que você atenda à questão social. O texto demanda de você o olhar sobre essa sociedade para resolver problemas dela, né? Então, não é apenas um olhar sobre o texto, mas um olhar fora dele. Como ele vai realmente permitir a você agir na sociedade. Vejam o olhar amplo que o Enem tem sobre esses textos. Não é apenas olhar para algo posto no papel, mas é realmente verificar como a sociedade se mobiliza e se organiza por meio desses diferentes textos, né? E aí você vai, por exemplo, um rótulo de um produto, você tem a publicidade, você tem documentos burocráticos, né? Esses textos que realmente estão aí nos oferecendo algumas possibilidades de tomar decisão, né? Então, olhem de forma mais complexa para esses textos, para que eles possam realmente ser vistos como ações sociais, né? O texto não é apenas um elemento escrito cheio de letras. Ele é, na realidade, um reflexo de uma sociedade que se organiza para interagir, para comunicar e para informar. Aí eu chamo a atenção para a habilidade 3, né? Nessa habilidade 3, vocês terão de fazer agora algo mais complexo ainda, né? E aí eu vou te chamar a atenção para uma coisa. Esse ano a prova de linguagens e códigos vem junto com a prova de ciências humanas. Ou seja, na certa você vai ter pelo menos 90 textos numa prova. Pelo menos, por quê? Porque nós estamos falando aí de questões que podem trazer 2 textos, né? Tem questão que traz 2 textos, por quê? Porque o Enem quer ampliar a sua leitura. Não é apenas ler um, ler 2 para conseguir queria compartilhar na próxima. Tá, eu não sei como é que faz isso, né? Mas eu vou, depois que terminar a live, eu vou permitir o compartilhamento e aí vocês façam o que acharem melhor, tá? Onde está? Então, quando você vai olhar de fato para esses textos, percebam que o Enem exige de você um olhar duplo, né? Você vai olhar para 2 textos ao mesmo tempo para verificar justamente a sua capacidade de quê? Segundo a habilidade 3, relacionar as informações geradas nesses sistemas, considerando a função social deles, né? Então, eu vou olhar, por exemplo, para 2 notícias. Qual é a perspectiva diferente, qual é a perspectiva que iguala, que assemelha, que aproxima esses 2 textos, né? Então, eu preciso, por exemplo, ter a ideia de que, diante de um mesmo fato, 2 veículos de comunicação colocam esse fato para a sociedade de forma diferente, né? Aqui em Belém do Pará isso é muito claro, né? Quando a gente pensa nessa questão de que existem 2 grandes grupos comunicativos e midiáticos. São formas diferentes de enxergar essa realidade dependendo do foco ideológico que se quer dar. E aí a gente percebe que realmente analisar os textos do ponto de vista relacional, comparativo, amplia a sua perspectiva de lidar com o texto, porque isso potencializa a sua capacidade de relacionar os fatos dentro da realidade. Pensa comigo, por exemplo, quando você está diante de um jogo de futebol. O jogo de futebol, quando é narrado pela televisão ou quando ele é narrado pelo rádio, tem uma marca linguística que é muito interessante. Se é uma narração, é óbvio que o evento já aconteceu, né? Então, quando, por exemplo, o narrador diz
fulano chuta a bola para longe, é claro que ele não está chutando naquele momento, ele já chutou. Por que isso acontece? Se o evento já aconteceu, não deveria estar no passado, por que ele usa o presente? Porque existe na questão da linguagem do rádio e da televisão transmitindo ao vivo, a ideia de que você realmente está ali buscando aproximar o ouvinte e o espectador do fato acontecendo. Né? Percebam como isso é muito claro nas transmissões de futebol pela televisão e pela rádio. Agora pensa comigo nesse mesmo evento, nessa mesma partida de futebol, colocada no texto do jornal do dia seguinte. No dia seguinte, essa ideia de presente não vai mais estar lá, porque de fato agora eu enxergo que o evento já passou. Ou seja, eu estou narrando o mesmo evento, eu estou falando de uma mesma partida de futebol, mas existem elementos linguísticos que diferenciam. De um lado eu tenho a narração do futebol pela televisão e pela rádio ao vivo, e no outro eu tenho uma notícia sobre um evento que aconteceu na noite ou no dia anterior. As marcas linguísticas de tempo, feitas pelos verbos, demonstram claramente essa capacidade de nos aproximar do evento. Né? Você vai observar realmente que lá eu estou diante de um tempo presente, porque eu quero aproximar cada vez mais o ouvinte ou o espectador do fato. A notícia do jornal do dia seguinte não tem mais isso. Né? Já está distante, já aconteceu. Então realmente são aspectos formais que constroem os textos realmente de... Eu estou lendo os comentários, tá? Eu estou uma paradinha por causa disso. Que fazem com que você realmente enxergue os eventos de formas diferentes. Buscando me aproximar do evento no tempo presente, quando eu uso verbos no tempo presente. Chuta a bola, empurra o jogador, apita o juiz. Né? E na notícia você tem um tempo mais passado, porque de fato o evento já está mais distante. Né? Então, o juiz apitou, fulano chutou para fora. Percebam que quando nós comparamos, quando nós relacionamos essas linguagens, aparecem aspectos formais completamente diferentes, né? Que nos colocam realmente diante de textos cujas práticas se diferenciam claramente. E na habilidade 4, quando nós falamos sobre a competência 1, nós falamos do reconhecimento de posições críticas sociais sobre as diferentes linguagens. Né? Então, o que a gente vai perceber nesse sentido? Que os textos não são isentos. Né? Não existe essa ideia de imparcialidade. Todo texto é construído, é produzido por alguém que é situado social e ideologicamente. Então, a escolha das palavras, a perspectiva de olhar o fato, demonstra claramente qual é o lugar social que nós ocupamos. Então, é preciso que a gente reconheça que um texto, quando é produzido, pode sim demonstrar que alguém se posiciona diante de algo. Então, eu tenho, por exemplo, um texto que pode fazer uma análise sobre as piadas. Né? Eu já apliquei uma questão em que o trabalho que era feito naquele texto era de analisar o discurso produzido sobre as piadas sobre loiras. E nessa perspectiva, o que o texto analisava? Que as piadas sobre as loiras, na realidade, é um discurso que busca mascarar um preconceito mais amplo sobre as mulheres como um todo. Né? Ou seja, eu pego o gênero piada e construo sobre ele um posicionamento crítico. Propagandas. Né? Eu posso ter um olhar crítico sobre as propagandas quando, por exemplo, elas constroem um discurso que é excludente. Né? Então eu deixo de fora algumas figuras sociais, alguns sujeitos sociais que realmente deveriam estar ali. Por que a gente estranha algumas propagandas hoje não terem a presença de certas figuras sociais como o negro, por exemplo? Né? Porque nós temos a capacidade de enxergar que dentro de uma sociedade tão plural quanto a nossa, a representatividade é algo muito simbólico. Né? Então, ao criticar a propaganda que não tem a presença do negro, nós temos a clara percepção de que realmente é um discurso que exclui. Embora o texto da propaganda seja um texto completamente social, né, que ele vai buscar atingir as camadas como um todo, ele faz seleções, ele escolhe que figuras representar. Claro, a gente precisa enxergar que existem também, às vezes, motivações importantes.
Se eu vou, por exemplo, fazer uma propaganda para o Dia das Crianças, não tem por que eu colocar necessariamente a figura de um idoso, né? Porque o papel social com quem eu quero dialogar é um público específico, é o público mais infantil de fato, né? Mas é preciso que a gente realmente problematize isso, né? Problematizar as notícias que são alarmistas na sociedade, né? Por exemplo, hoje nós temos uma era em que, vou falar um pouquinho da competência 9 agora, que você está observando que a produção da informação no mundo virtual não cabe apenas às grandes empresas. Hoje, por meio de um dispositivo móvel que de repente você está usando para me assistir, você noticia. Você faz uma transmissão ao vivo, você faz uma live, você tira uma foto, publica, manda para as grandes mídias, você também produz informação, você também produz conteúdo midiático. E nesse sentido, muitas informações acabam sendo distorcidas, né? Então, a nossa capacidade também é de olhar para essas diferentes configurações de informação com criticidade. E é justamente isso que o Enem quer de você. Que você possa reconhecer tudo isso dentro de uma perspectiva crítica, né? E que nós fazemos uso dessas linguagens realmente como forma de interferir diretamente na sociedade, né? Então, assim, de uma forma geral, é isso que eu teria de conversar com vocês sobre a primeira competência, né? E a base é que a gente entenda o seguinte: nós estamos falando especificamente de quê? De que objeto de conhecimento? De gêneros textuais. Então busquem identificar esses textos, conheçam o máximo de gêneros textuais possíveis, seja o poema, seja a ode, seja a piada, seja uma crônica, seja uma notícia de jornal, seja um anúncio de classificado, seja uma mensagem por comunicador instantâneo, uma publicação, um microaviso, um cronograma, um fluxograma, uma pintura. São textos. Lembrem que a área é de linguagens e códigos, né? E que essa área vai exercer de você a capacidade de ler textos sobre diferentes perspectivas da arte. A prova de língua estrangeira, por exemplo, graças a Deus, né, a prova de inglês não vem em cima do verbo to be, que a gente não aguenta mais durante 11 anos durante a escola. Vai aparecer o quê? É o poema, é a propaganda, é o postal, é a notícia, é a letra de música, né? E a galera hoje não consegue mais realmente se distanciar das práticas artísticas da música nesse mundo contemporâneo, que nós temos aí várias mídias que disponibilizam música, em que você seja capaz realmente de enxergar como essas estruturas funcionam socialmente, né? Pensem que os textos funcionam por meio de marcas linguísticas específicas. O texto artístico, por exemplo, o poema, a letra de música, vai usar o quê? Figuras de linguagem, né? A metáfora, a antítese. Todas essas figuras funcionam para quê? Diferente daquilo que a escola comumente nos ensinava, não é só para você identificar, né? Eu lembro bem que quando se ensina, por exemplo, a figura de linguagem denominada de paradoxo, o carro-chefe é: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Todo mundo já está craque de saber que esta é a figura de linguagem que predomina neste texto. A minha grande questão é: para que funciona esse paradoxo, né? Para que ele é utilizado? Como ele, de fato, institui a visão subjetiva do eu lírico sobre o sentimento do amor? Esse é o grande problema, né? Não é apenas dizer, predomina a figura de linguagem chamada paradoxo, que significa uma contradição. Que contradição é essa? Que valores estão em contradição num texto poético como esse do Camões, né? Dizer que amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói não se sente. Eu consigo identificar claramente isso, mas qual é a função, né? Qual é a apropriação que eu consigo fazer de um discurso como esse? Quando eu tenho, por exemplo, uma propaganda que lida com a ambiguidade, me interessa apenas classificá-la como ambiguidade? Não. Eu preciso enxergar para que isso funciona, que vai me possibilitar ler um mesmo texto por diferentes caminhos. E isso dá a dimensão clara de que a leitura, a linguagem é algo complexo, é algo mais amplo que demonstra as nossas possibilidades de leitura, né? Então, gente, basicamente eu acredito que seja a conversa inicial que a gente precisa ter, tá? É claro que no máximo em 1 hora a gente não vai conseguir esgotar essa matriz, mas é apenas fazer com que você se posicione realmente diante de uma leitura necessária para o Enem, né? Que você, em primeiro lugar, lembre-se sempre, comece a ler
o enunciado, não comece a ler o texto. Por que, Daniel, eu devo fazer isso? É muito simples. Um texto pode ser visto, analisado sob diferentes perspectivas, né? E quem vai recortar esse olhar, quem vai dizer se tu tens de olhar para a estrutura, para a funcionalidade, é o enunciado, né? Uma grande questão que fica para nós é que quando eu leio um texto a partir da perspectiva da competência 1, o Enem vai me cobrar duas coisas. Ou ele vai olhar para a estrutura desse texto, né? Ele quer que você compreenda como o texto é organizado, da perspectiva da tipologia, dos elementos linguísticos, a gente vai ver isso depois, mas também da perspectiva social, né? Então, ou eu olho para a estrutura, ou eu olho para a funcionalidade desse texto. São as duas capacidades que você tem de ter para entender como é que o Enem trabalha com os gêneros textuais. E é justamente por isso que a gente vai pensar a partir de agora dessa forma. Quando a gente for falar das outras competências, sempre vou puxar essa ideia de que os gêneros textuais estão presentes e que você vai precisar olhar ou para a estrutura dele, como é que ele se organiza, ou para a questão da funcionalidade social. São os dois olhares possíveis para o gênero, não tem como fugir disso, né? Não é apenas classificá-los por si só, mas pensar realmente que existe uma estrutura que é obedecida sempre, né? Não dá para você pensar numa receita culinária sem que haja uma lista de ingredientes e o modo de preparo, né? Não tem como. É uma regra, é uma estrutura que realmente é fixa desse texto, mas que eu posso aproveitar para fazer poemas, né? Então, receita de felicidade, pegue 2 xícaras de amor, pegue 2 pitadas de carinho. Ou seja, eu tenho uma estrutura rígida, mas que pode ser modificada para atender a outras demandas sociais, né? Eu não quero mais te ensinar de fato a fazer uma receita de felicidade, mas é um texto de natureza mais poética. E da mesma forma a gente vai perceber que existe uma funcionalidade para esses textos, tá? Então assim, eu acredito que seja o básico que a gente tem de conversar, tá? Eu vou deixar lá aí embaixo, né, depois que eu publicar o vídeo por inteiro, eu vou deixar uma questão para vocês de cada uma dessas habilidades, tá? Uma para cada habilidade que eu discuti com vocês, para que vocês percebam como é que essa coisa funciona de fato para o Enem, tá? E assim, posteriormente, de repente, se houver alguma dúvida, vocês podem deixar aí, né? Eu gostaria que tivessem interagido um pouco mais, mas sexta-feira, Sírio, uma chuvinha caiu, tem jogo, eu entendo que a gente realmente precise espairecer um pouco, que numa sexta-feira à noite, né? Dia de sextar não é tão simples, não é tão fácil assim de estar estudando, mas é o tempo que realmente eu tenho nessa semana corrida. É o meu último dia de aula, é na sexta de fato, tá? Então assim, gente, acredito que seja o que dá para nós conversarmos basicamente assim nesse tempo que nós tivemos rápido, né? Eu não quero também me alongar muito para não ser enfadonho, mas é aquilo que é realmente necessário para nós discutirmos, tá? Então, qualquer dúvida a gente vai realmente perceber depois, e se tiverem dúvidas deixem aí, a gente responde, que quando tiver tempo a gente responde, eu deixo daqui a pouco as 2 questões e a gente conversa a qualquer hora. Aliás, sexta-feira a gente já marca, tá? Na sexta-feira a gente já conversa sobre a habilidade 6, e é uma habilidade muito ampla que vai discutir sobre diversas coisas, né? Que é um olhar de fato que a gente precisa ter sobre essa perspectiva dos textos. A gente vai mergulhar agora na estrutura do texto. É uma habilidade que olha de fato mais para o texto, de um ponto de vista mais verticalizado, né? Ele já entra nisso, ok? Então eu espero ter ajudado em alguma coisa, né? Sei que eu não vou salvar a pátria nem o mundo nesses 40 e poucos minutos, mas acredito que seja um passo importante para a gente começar a mudar um pouco a visão sobre o Enem, ok? Acho que a gente conversa num outro momento. Eu espero que vocês tenham todos uma boa noite, né? Como é a nossa live antes do Sírio, eu já fiz uma reportagem hoje, né, praticamente. Desejo a todos vocês mais uma vez um feliz Sírio, um bom final de semana para quem é e para quem não é católico, mas que aproveitem esse final de semana de fraternidade, de amor, de paz, e que a gente esteja aí num clima bem mais fraterno, né? E que isso se perpetue ao longo do ano inteiro, ok? Então, fica aqui o meu abraço, meu boa noite, o meu beijo para vocês, e a gente se encontra na semana que vem às 20 horas novamente, ok?
Conto com a participação de vocês. Até breve e até a próxima, ok? Até mais. Tchau, tchau.